Dizem que o mar guarda segredos que jamais deveriam ser revelados. Segredos enterrados não sob a terra, mas sob as ondas escuras, onde correntes arrastam ossos, correntes e lembranças de dor. E entre todos os horrores escondidos no Atlântico, nenhum é tão amaldiçoado quanto a lenda de um navio negreiro que desapareceu na costa da Bahia, carregando consigo a maldição de centenas de almas acorrentadas. Até hoje, pescadores juram que nas noites em que o vento sopra frio e o céu se cobre de nuvens pesadas, algo surge das profundezas, um vulto colossal de madeira encharcada, velas rasgadas, rangendo como se o próprio inferno o impulsionasse para a superfície. Alguns o chamam apenas de o fantasma do navio negreiro. A história começa no início do século XIX, quando a escravidão ainda dominava as colônias e os portos da Bahia eram pontos de chegada de navios carregados de homens, mulheres e crianças arrancados da África. Entre essas embarcações, havia uma que carregava um nome quase esquecido pelo tempo, Nossa Senhora da Angústia. O nome, segundo registros escassos, fora escolhido em devoção, mas parecia mais uma ironia cruel do destino. Pois nunca houve navio que trouxesse mais sofrimento do que aquele. Reza a lenda que seu capitão, um homem chamado Domingos Ferraz, era conhecido pela crueldade desmedida. Diziam que ele fazia questão de castigar pessoalmente os cativos, não apenas por disciplina, mas por prazer. Certa viagem em 1817 ficou marcada para sempre. O Nossa Senhora da Angústia deixou a costa africana carregado com mais de 300 homens e mulheres acorrentados. O mar, revoltado, parecia protestar desde o início, tempestades surgiram do nada, ondas batiam contra o casco como se mãos gigantes tentassem arrastá-lo para o fundo. Os tripulantes, supersticiosos, sussurravam que aquele carregamento estava amaldiçoado, que entre os prisioneiros havia um sacerdote africano que, antes de ser acorrentado, proferira palavras de maldição contra todos a bordo. Domingos Ferraz, furioso, mandou que ele fosse lançado ao mar, ainda vivo, amarrado por correntes pesadas. Dizem que o homem, antes de afundar, riu. Uma risada que ecoou mais alto do que o rugido das ondas. Na terceira semana de viagem, a comida escasseava e a febre se espalhava entre os escravizados e tripulantes. O cheiro de podridão tomou conta do porão. Alguns marujos afirmaram ouvir sussurros vindos da escuridão abaixo, vozes em dialetos desconhecidos, orações em línguas estranhas, e gemidos que pareciam não vir apenas dos vivos. À noite, passos eram ouvidos no convés, mesmo quando todos dormiam. Ferraz, implacável, ignorava. Até que um por um seus homens começaram a enlouquecer. Relatos de sobreviventes, pois poucos voltaram para contar, descrevem cenas inimagináveis, marinheiros que arrancavam os próprios olhos dizendo não suportar o que viam no escuro, outros que se atiravam ao mar gritando que mãos invisíveis os arrastavam. E no porão, a situação era ainda pior. A cada manhã, dezenas de cativos eram encontrados mortos, não de fome ou doença, mas com expressões de puro terror estampadas no rosto. O capitão mandava jogar os corpos ao mar, mas eles sempre voltavam. Uma manhã, o mar trouxe de volta a todos de uma só vez, boiando ao lado da embarcação, olhos abertos e fixos no convés, como se vigiassem os vivos. Ao se aproximarem da baía, quando finalmente avistaram as terras que marcariam o fim da travessia, uma última tormenta se formou. Mas desta vez, não foi apenas chuva e vento. Testemunhas disseram que um coral de vozes, gritos e lamentos, ecoava no ar, como se as águas chorassem em uníssono. O navio, segundo os registros, nunca chegou ao porto. Desapareceu a poucos quilômetros da costa. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum destroço foi visto. Apenas o silêncio das ondas, como se o mar tivesse devorado tudo. Mas essa não foi a última vez que o Nossa Senhora da Angústia foi visto. O desaparecimento do Nossa Senhora da Angústia foi, por décadas, tratado como mais uma tragédia do mar. Mas os pescadores da região juravam que havia algo estranho, algo que os registros oficiais jamais ousaram escrever. O primeiro relato de aparição surgiu em 1823, quando um grupo de pescadores da ilha de Taparica foi surpreendido por uma neblina espessa que encobriu o mar numa madrugada sem lua. Eles ouviram primeiro o som, correntes arrastando no convés, passos pesados e o render de madeira úmida. Em seguida, a escuridão se rompeu,
revelando uma sombra colossal que avançava lentamente sobre eles. Um navio, com velas esfarrapadas e cordas ensanguentadas, deslizava sem vento algum, como se fosse guiado por uma força invisível. Os homens, aterrorizados, remarão com toda a força, mas perceberam que o barco não se aproximava e ele simplesmente surgia onde quer que olhassem. Um deles, tomado pelo pânico, afirmou ter visto dezenas de braços esqueléticos pendurados nas bordas, como se os mortos tentassem subir à superfície. Outro jurava que ouviu gritos abafados, pedidos de socorro em línguas que não compreendia. No amanhecer, a neblina dissipou-se, e o navio sumira. Apenas uma marca ficou, todos os pescadores que presenciaram a cena jamais foram os mesmos. Seus cabelos embranqueceram em poucos meses, e cada um morreu em circunstâncias estranhas, e um se afogou em águas rasas, outro desapareceu sem deixar vestígios, e um último foi encontrado enforcado em sua própria rede de pesca. Com o passar dos anos, histórias semelhantes começaram a se repetir. Pescadores, marinheiros e até viajantes que cruzavam a costa baiana relatavam encontros com um navio fantasma. Ele nunca era visto à luz do dia, apenas em noites escuras, sempre acompanhado de um frio intenso que fazia os ossos tremerem. Muitos diziam que era possível sentir o cheiro do porão, aquele odor pútrido de corpos em decomposição, mesmo a quilômetros de distância. Alguns barcos que se aproximaram demais simplesmente desapareceram, deixando apenas destroços boiando. O medo cresceu tanto que certas áreas do mar passaram a ser evitadas. Diziam que havia uma rota maldita, marcada por cruzes de pescadores que haviam morrido tentando atravessá-la. Até mesmo padres e homens da igreja tentaram intervir, realizando procissões marítimas, rezando missas sobre as águas, jogando crucifixos no mar. Mas nada parecia silenciar os lamentos noturnos. O navio continuava a se manifestar, sempre lembrando que não afundara sozinho e arrastara consigo uma maldição que jamais se dissiparia. Em 1849, um caso chamou a atenção de toda a Bahia. Um navio mercante que vinha de Pernambuco chegou ao porto de Salvador com apenas 3 sobreviventes. Eles estavam em estado de choque, balbuciando palavras desconexas. Quando finalmente conseguiram falar, revelaram que haviam cruzado, na altura da Baía de Todos os Santos, com um navio que parecia abandonado. Pensando em saqueá-lo, lançaram cordas e subiram a bordo. O convés estava coberto de algas secas, correntes partidas e marcas de sangue ainda fresco, como se alguém tivesse sido açoitado ali poucas horas antes. Nenhuma alma viva foi encontrada, mas os sobreviventes juraram ter ouvido gemidos vindos do porão. 2 tripulantes desceram para investigar e nunca mais voltaram. Os outros, tomados pelo pânico, fugiram para seu próprio navio, mas quando tentaram zarpar, perceberam que estavam cercados por uma neblina espessa. Foi nesse instante que ouviram gritos ensurdecedores, vindos de todas as direções, e mãos frias começaram a puxar suas pernas, como se mortos estivessem tentando arrastá-los para baixo. O capitão do mercante teria perdido a razão ali mesmo, atirando-se ao mar. A maioria da tripulação desapareceu em meio à névoa. Apenas os 3 homens, que conseguiram se esconder em um compartimento e recitar orações desesperadas, sobreviveram. Ao amanhecer, estavam sozinhos em alto mar, com o navio fantasma desaparecido. Esses relatos foram abafados pelas autoridades, que não queriam alimentar o pânico nos portos. Mas entre os homens do mar, a lenda só crescia. O Nossa Senhora da Angústia não era apenas uma assombração, e era um aviso, uma lembrança viva da dor dos que foram acorrentados e jogados às ondas. Um navio amaldiçoado, condenado a vagar eternamente, carregando as vozes e os gemidos dos que jamais tiveram descanso. E com o tempo, surgiu uma crença ainda mais aterrorizante: quem ouvia o chamado das correntes no vento, ouvia, na verdade, um convite. Um chamado para juntar-se às almas presas naquele convés condenado. Na segunda metade do século XIX, o medo do navio fantasma já fazia parte do folclore da Bahia. Pescadores o evitavam, navegadores estrangeiros escutavam as histórias com desdém, mas muitos acabavam retornando pálidos e calados depois de cruzar aquelas águas. A lenda, antes restrita ao povo do mar, começou a chamar a atenção de estudiosos e aventureiros. A ciência, em ascensão na época, buscava explicar o inexplicável,
e o Nossa Senhora da Angústia parecia um enigma irresistível. Em 1871, um naturalista francês chamado Émile Darbois chegou a Salvador com o objetivo declarado de investigar as lendas marinhas locais. Cético, mas fascinado, ele reuniu um pequeno grupo de marinheiros e zarpou rumo às áreas onde as aparições eram mais frequentes. Manteve registros detalhados em seu diário, o qual, anos mais tarde, foi encontrado parcialmente queimado em uma biblioteca da cidade. O que restou descrevia noites de absoluto terror. Na primeira noite em alto mar, Darbois registrou um silêncio anormal, como se o oceano tivesse parado de respirar. Nenhuma onda quebrava, nenhum peixe se movia. O silêncio, segundo ele, era cortado apenas pelo som metálico de correntes sendo arrastadas à distância. Os marinheiros, temendo a maldição, exigiram que retornassem imediatamente. O francês insistiu em prosseguir, convencido de que era apenas superstição. Na segunda noite, a névoa se ergueu como uma muralha. Lanternas mal conseguiam iluminar um palmo à frente. Foi quando o navio deles pareceu esbarrar em algo colossal, mas invisível. Um rangido, semelhante ao de madeira apodrecida, ecoou em volta. O diário descreve a cena em detalhes perturbadores: vultos de homens magros, com olhos esbranquiçados e bocas abertas em gritos silenciosos, surgiram no meio da neblina, caminhando sobre as ondas. Os marinheiros entraram em pânico, alguns rezando, outros tentando remar sem direção. Na terceira noite, Darbois anotou a última frase legível em seu diário: eles estão subindo a bordo. Não são homens. São restos, correntes e ossos que andam. Depois disso, silêncio. O navio francês foi encontrado semanas depois, encalhado em um banco de areia, vazio. Nenhum corpo, nenhum vestígio de luta, apenas páginas queimadas espalhadas pelo convés, como se alguém tivesse tentado destruir as provas. Esse episódio intensificou ainda mais o temor. Muitos passaram a acreditar que investigar o Nossa Senhora da Angústia era condenar-se a se tornar parte dele. Mas a maldição não parava apenas nos mares. Em algumas vilas de pescadores, começaram a surgir histórias de pessoas que viam, da costa, o vulto de um navio iluminado por tochas, parado em silêncio no horizonte. Alguns afirmavam ouvir os cantos fúnebres e tambores vindos de dentro da mata, como se os mortos do navio caminhavam até a terra firme. Houve relatos de pescadores que encontraram correntes enferrujadas na areia da praia, presas a ossadas humanas. O mais perturbador, porém, aconteceu em 1889. Um jovem estudante de medicina chamado Joaquim Barreto, fascinado pelas lendas, organizou uma expedição com 3 amigos para provar que tudo não passava de superstição. Armados com lanternas e armas de fogo, foram de canoa até um ponto onde pescadores diziam ver o navio. No início da madrugada, avistaram uma sombra imensa surgindo no horizonte. O ar gelou e a água em volta da embarcação deles pareceu borbulhar. O estudante descreveu em carta, encontrada dias depois em sua casa, e que o navio apareceu tão próximo que podiam sentir o cheiro de carne apodrecida. Eles ouviram vozes em coro, pedindo ajuda, mas quando tentaram se aproximar, uma onda colossal os derrubou. Joaquim foi o único a voltar para a terra firme, mas jamais voltou a falar. Passava os dias sentado à beira-mar, encarando o horizonte, murmurando sempre a mesma frase: eles ainda estão lá, esperando. A partir desse evento, cresceu a crença de que o fantasma do Nossa Senhora da Angústia não buscava apenas assombrar, ele buscava recrutar. Quem o via de perto demais era marcado, condenado a nunca mais viver em paz, ou então desaparecia, levado para dentro da escuridão que acompanhava o navio. Com o tempo, marinheiros estrangeiros começaram a evitar a costa da Bahia, e o comércio marítimo sofreu impactos que as autoridades preferiram não admitir. A simples menção ao navio fantasma era suficiente para que homens experientes se recusassem a embarcar. E quando perguntados o motivo de tanto medo, respondiam com a mesma frase: porque o mar não esquece. E o navio também não. Com a chegada do século XX, acreditava-se que o avanço da ciência e da tecnologia colocaria fim às superstições que por séculos assombraram os homens do mar. Mas quanto mais o progresso se aproximava, mais forte parecia o chamado do Nossa Senhora da Angústia. Os relatos não diminuíram, apenas mudaram de forma.
agora vinham de pescadores que já conheciam motores, bússolas modernas e até rádios. Homens práticos, acostumados a lidar com o mar como ferramenta de trabalho, mas que ainda estremeciam ao falar do navio fantasma. Em 1924, uma escuna de carga vinda de Ilhéus relatou um episódio que entrou para a memória de todos os portos baianos. O capitão registrou em seu diário de bordo que, por volta da meia-noite, o rádio da embarcação começou a captar sons estranhos, gemidos, gritos abafados, e em seguida uma sequência de batidas metálicas que lembravam correntes sendo arrastadas. Minutos depois, uma névoa densa cercou o navio. Quando o horizonte desapareceu, todos ouviram claramente uma cantoria rítmica, uma espécie de lamento em coro, vindo de todos os lados. Foi então que o vigia avistou algo, um navio gigantesco, de velas rasgadas, avançando contra ele sem vento algum. O capitão ordenou que desviassem o curso, mas por mais que tentassem, a sombra do navio sempre voltava a aparecer adiante, como se o estivesse perseguindo. Um marinheiro, desesperado, lançou uma tocha acesa contra a escuridão, e por um instante o convés fantasmagórico foi iluminado. Todos afirmaram ver dezenas de figuras magras, com correntes presas aos pulsos e aos tornozelos, olhando fixamente para eles. O capitão ordenou silêncio absoluto, convencido de que qualquer ruído poderia atrair ainda mais a atenção daquilo. Ao amanhecer, a névoa se dissipou e o navio desapareceu. Mais 2 tripulantes estavam mortos, sem sinais de violência, apenas com expressões de horror congeladas no rosto. Décadas depois, em 1952, pescadores de Caixa-Pregos contaram que, ao voltarem de uma pescaria noturna, viram o vulto de um navio encalhado em um banco de areia. Aproximaram-se com cuidado, imaginando que fosse um casco abandonado. Mas à medida que se aproximavam, um frio gélido tomou conta do ar. O mar, que estava calmo, começou a borbulhar, como se centenas de corpos se agitassem debaixo d'água. Então ouviram, em gritos, lamentos e rezas misturados, como se centenas de vozes falassem ao mesmo tempo. O navio, em questão de segundos, se dissolveu diante deles, transformando-se em névoa. Ao voltarem para a vila, encontraram marcas de correntes cravadas nas madeiras de sua própria embarcação, como se algo tivesse tentado subir. Até mesmo a Marinha Brasileira registrou casos nunca oficialmente admitidos. Em 1976, durante exercícios navais próximos à Baía de Todos os Santos, o radar de uma fragata captou um navio de grande porte navegando em área proibida. Tentaram contato por rádio, mas não houve resposta. Quando os refletores foram acionados, a tripulação viu um casco negro, deteriorado, com velas despedaçadas, avançando sem qualquer sinal de vida. O comandante ordenou que se aproximassem, mas em segundos o navio desapareceu do radar e da visão de todos. Ainda assim, marinheiros juraram que, por toda a noite, ouviram gritos vindo das águas e bater de correntes contra o casco de aço da fragata. O relatório oficial alegou falha de equipamento, mas os homens que estavam a bordo nunca esqueceram o que viram. O mais perturbador aconteceu em 1983, quando um grupo de mergulhadores amadores de Salvador decidiu investigar as lendas. Guiados por rumores de que destroços do Nossa Senhora da Angústia poderiam estar escondidos nas profundezas da baía, eles mergulharam em uma noite de lua nova. Pouco tempo depois, apenas 2 retornaram à superfície. Relataram que encontraram correntes imensas no fundo, algumas presas a ossadas humanas, mas o mais assustador foi o que veio em seguida: ouviram tambores, como rituais africanos, ecoando debaixo d'água. Uma sombra colossal os envolveu, e mãos pálidas começaram a puxá-los para baixo. Conseguiram se soltar e emergir, mas os outros nunca foram encontrados. Desde então, ninguém mais ousou procurar o navio nas profundezas. Esses acontecimentos fizeram a lenda atravessar o tempo, sempre se renovando. Não importava o quanto o mundo mudasse, e rádio, radar, tecnologia, e nada parecia impedir que o Nossa Senhora da Angústia voltasse a assombrar. Cada geração tinha seu próprio encontro, sua própria marca de terror deixada pelo navio fantasma. E com os anos, cresceu uma nova crença entre os mais velhos, a de que o navio não está preso apenas ao mar. Ele busca cada vez mais se aproximar da terra, arrastando consigo os ecos da escravidão, as correntes que nunca foram quebradas, e as almas que jamais descansaram.
Com a chegada do novo milênio, muitos acreditavam que as histórias do Nossa Senhora da Angústia ficariam esquecidas, relegadas às páginas de livros folclóricos ou aos relatos de velhos pescadores. Mas os acontecimentos recentes provaram que o fantasma do navio negreiro não era uma memória distante, e sim uma presença que insiste em atravessar séculos, mostrando que certas feridas jamais cicatrizam. No ano de 2002, um grupo de turistas contratou uma embarcação para um passeio noturno na Baía de Todos os Santos. A lua cheia refletia sobre o mar calmo quando, de repente, uma névoa espessa cercou o barco. O guia, acostumado com histórias antigas, ficou pálido e ordenou que todos ficassem em silêncio. Mas era tarde. Do meio da névoa, surgiu o vulto de um navio colossal, avançando lentamente. Alguns turistas, achando que se tratava de uma encenação folclórica, começaram a tirar fotos. O terror só veio quando perceberam que, nas imagens capturadas, dezenas de rostos apareciam ao fundo, e rostos magros, deformados, com olhos brancos, todos acorrentados. No instante seguinte, o navio desapareceu, mas o clima de horror permaneceu. Dias depois, 2 das câmeras usadas naquela noite apresentaram falhas irreparáveis, e os turistas juraram ouvir, ao reproduzir os vídeos, gemidos abafados que não estavam presentes durante a gravação. Em 2010, pescadores de Madre de Deus afirmaram ter visto o navio em plena luz do dia, algo inédito nos relatos anteriores. Segundo eles, a sombra escura surgiu no horizonte por volta das 3 da tarde, trazendo consigo um frio inexplicável. O mar ficou imóvel, como se congelado, e o motor das embarcações parou misteriosamente. O navio, apesar de se mostrar claramente diante de todos, não projetava reflexo na água. O mais assustador foi o relato de um dos pescadores. Ele afirmou ter visto uma criança de aparência esquelética acenando do convés, com um olhar vazio. No instante seguinte, todos sentiram as próprias embarcações balançarem violentamente, como se algo tentasse puxá-las para o fundo. Quando a sombra sumiu, o mar voltou ao normal. Talvez o episódio mais impactante tenha ocorrido em 2017, quando um velejador estrangeiro, navegando sozinho próximo a Itaparica, enviou uma mensagem de rádio desesperada. Ele dizia estar sendo seguido por um navio antigo, que surgia e desaparecia entre as ondas, sem jamais perder sua posição atrás dele. Sua última transmissão foi perturbadora: eles estão a bordo. Não consigo correr. Eles estão dentro do meu barco. O velejador nunca mais foi encontrado, e seu casco foi achado semanas depois, à deriva, sem ninguém dentro. O rádio estava queimado, como se tivesse sido atingido por um raio, mas as velas estavam intactas. Hoje, muitos evitam falar sobre o assunto. Mas em noites de maré alta, moradores de vilas costeiras ainda afirmam ouvir o som metálico de correntes vindo do mar, acompanhado de tambores que lembram antigos rituais. Alguns dizem que o navio aparece para lembrar da dor dos que foram arrancados de suas terras, como uma cicatriz aberta que o tempo não consegue apagar. Outros acreditam que cada aparição é um presságio de tragédia, e não é raro pescadores associarem desaparecimentos no mar a encontros com Nossa Senhora da Angústia. A lenda também se espalhou entre jovens, que buscam nas madrugadas o desafio de avistar o navio. Há vídeos na internet de pessoas que juram ter captado luzes e sons vindos da escuridão do mar, embora a maioria seja rapidamente ridicularizada. Ainda assim, para quem vive na Bahia e depende do mar, a história não é piada. É advertência. Muitos pescadores passam o conhecimento de geração em geração: nunca desafiar as águas em noites de neblina, nunca cantar ou assoviar quando o vento traz sons de correntes, e jamais responder se ouvir vozes chamando pelo seu nome vindo do horizonte. Porque, dizem os mais velhos, o navio não é apenas uma assombração. Ele é um cemitério flutuante, uma ferida do passado que insiste em se abrir. E aqueles que ousam ignorar o chamado correm o risco de se tornarem parte dele. E assim, o Nossa Senhora da Angústia continua a navegar. Invisível para alguns, inevitável para outros, ele permanece como um aviso eterno: o mar guarda tudo. Ele nunca esquece. E, quando quer, devolve seus mortos para cobrar aquilo que foi deixado em dívida.
O que mais assusta na lenda do Nossa Senhora da Angústia não é apenas a visão de um navio fantasma rasgando a névoa da Bahia, mas sim a certeza de que sua presença é mais do que um mito, é a materialização de uma dívida que nunca foi paga. A cada relato, a cada geração que testemunha sua passagem, uma pergunta retorna: e até quando ele continuará a vagar? Alguns dizem que o navio procura justiça. Outros, que ele nunca encontrará descanso porque o sangue e as lágrimas que o alimentaram nunca foram redimidos. E há quem acredite que cada aparição não é um aviso, mas uma convocação e um chamado para novas almas se unirem à tripulação amaldiçoada, perpetuando um ciclo de dor e escravidão que o tempo não conseguiu apagar. Há quem jure que o navio pode ser ouvido da própria costa de Salvador, especialmente em noites silenciosas. Moradores afirmam que, quando a maré sobe e o vento sopra vindo do oceano, correntes arrastam-se pelo cais, deixando marcas metálicas no concreto. Alguns pescadores se recusam a sair nessas noites, pois garantem que não é apenas o som que ecoa, mas também vozes. Vozes que chamam nomes. Vozes que sussurram em línguas antigas, pedindo ajuda, pedindo libertação ou pedindo companhia. Os mais religiosos dizem que a única maneira de calar o Nossa Senhora da Angústia seria realizar um grande ritual de exorcismo no mar, libertando as almas presas ao casco. Mas ninguém jamais tentou, por medo de despertar ainda mais a ira da embarcação. Até porque, segundo os mais velhos, toda tentativa de confrontar o navio só termina em tragédia. Afinal, como enfrentar algo que não pertence mais ao mundo dos vivos, mas também se recusa a aceitar o descanso dos mortos? O mistério é que o navio não aparece sempre. Ele escolhe. Ele surge quando quer, para quem quer. Não importa se você está em uma pequena canoa de pesca ou em um imenso cargueiro de aço, e se o Nossa Senhora da Angústia deseja ser visto, nada poderá impedir. Ele não respeita a tecnologia, não teme faróis, não foge da luz. Seu casco negro e suas velas rasgadas são apenas a superfície de um horror maior, de um exército de almas escravizadas, condenadas a vagar eternamente, lembrando a cada geração o preço de uma história de sangue que jamais foi esquecida. E assim, a Bahia carrega um de seus maiores segredos. Entre a beleza do mar e a alegria das festas, há sempre uma sombra à espreita. Uma sombra que se ergue nas madrugadas, que avança com a neblina e que arrasta consigo a dor de milhares de vozes sufocadas. O Nossa Senhora da Angústia não é apenas uma lenda, é um lembrete de que o horror não está apenas no sobrenatural, mas naquilo que os homens fizeram uns com os outros. Alguns afirmam que, se você navegar sozinho em noites de mar calmo, poderá ouvir o som distante de tambores ecoando sobre as ondas. E, se for imprudente o bastante para seguir aquele som, verá no horizonte um vulto imenso, avançando contra a maré. Talvez seja apenas um truque da mente, talvez uma sombra de nuvem, talvez o eco de uma história antiga. Mas se olhar com atenção, verá olhos. Olhos sem vida, acorrentados, encarando você. Esperando. Chamando. E quando isso acontecer, reze para que a neblina se dissipe rápido. Porque, se ela permanecer, talvez você se torne apenas mais um na tripulação do navio. Mais uma voz perdida nos lamentos que atravessam os séculos. O mar guarda tudo. Ele nunca esquece. E o Nossa Senhora da Angústia ainda navega, esperando por sua próxima vítima. Dizem que toda cidade antiga guarda segredos, mas poucos são tão perturbadores quanto o de Olinda, onde um sobrado colonial, de aparência imponente e aparentemente inofensiva, tornou-se palco de uma maldição que ceifava vidas sempre da mesma forma. As vítimas não eram escolhidas ao acaso, não eram ladrões, visitantes ou forasteiros comuns. O sobrado tinha um gosto específico e recém-casados. Quem ousava passar a primeira noite de núpcias dentro de suas paredes jamais amanhecia vivo. Muitos moradores evitavam sequer olhar para a fachada, como se os próprios olhos pudessem ser tragados para dentro daquela escuridão. O casarão ergue-se ainda hoje na ladeira estreita, entre becos de pedras irregulares e igrejas do século XVII, com suas janelas de madeira carcomidas e uma varanda que parece observar os transeuntes como olhos atentos. Mas a verdadeira história começa no início do século XIX, quando o sobrado foi erguido por um comerciante português chamado Baltazar Monforte.
Rico, arrogante e obcecado pelo poder, ele trouxe da Europa não apenas móveis e cristais luxuosos, mas também práticas obscuras que, segundo os mais velhos, jamais deveriam ter cruzado o Atlântico. O casamento de Baltazar com uma jovem pernambucana chamada Cecília foi celebrado com festa grandiosa, mas os boatos dizem que naquela mesma noite algo hediondo aconteceu entre aquelas paredes. O corpo da noiva foi encontrado dias depois, em estado deplorável, e os vizinhos juravam ouvir gritos femininos cortando a madrugada. Oficialmente, o relato foi abafado. Diziam que Cecília teria sido vítima de uma febre súbita, mas quem ousava se aproximar do sobrado à noite via vultos esguios nas janelas, sombras que não pertenciam a ninguém vivo, e escutava choros abafados, como se uma noiva ainda implorasse por socorro. Desde então, a cada geração, quando um casal jovem se instalava no sobrado, o destino era sempre o mesmo, e a esposa era encontrada morta, pálida e desfigurada, enquanto o marido enlouquecia, muitas vezes tirando a própria vida. O ciclo repetia-se com uma precisão macabra, alimentando a lenda de que o casarão exigia sacrifícios para manter-se em pé. Alguns moradores afirmam que Baltazar fez um pacto, entregando a alma da própria noiva em troca de riquezas e prestígio eterno. Outros dizem que o espírito de Cecília, traída e aprisionada, recusa-se a permitir que outra mulher seja feliz dentro daquelas paredes. Verdade ou lenda, ninguém ousava desafiar a história, ou quase ninguém. No final da década de 1970, um jovem casal vindo do interior decidiu ignorar os avisos. Vinham com o sonho de abrir uma pequena pousada no centro histórico de Olinda, e o sobrado antigo, vendido por preço irrisório, parecia perfeito. Na primeira noite, vizinhos relataram que a casa voltou a acender luzes sozinha, embora não houvesse eletricidade regular instalada. E antes do amanhecer, um grito lancinante ecoou pela rua, seguido de um silêncio tão denso que ninguém teve coragem de sair de casa. Ao nascer do sol, o destino repetiu-se, e a noiva jazia morta na cama, e o marido havia desaparecido sem deixar vestígios. O caso estampou jornais locais, mas com o tempo caiu no esquecimento, como se forças ocultas tratassem de apagar as provas. Hoje, o sobrado permanece vazio, portas emperradas por correntes enferrujadas. Os mais velhos dizem que ainda é possível ouvir dentro dele o arrastar de um vestido de noiva pelos corredores, e que quem passa diante da varanda nas madrugadas de lua cheia pode ver um rosto feminino pálido, os olhos cheios de lágrimas de sangue, observando com inveja cada casal que cruza a ladeira. Mas a lenda não morreu. E há quem jure que o sobrado continua esperando pelo próximo casal que ouse desafiar sua fome insaciável. As histórias que circulam sobre o sobrado não são apenas lembranças antigas, mas registros de testemunhas que afirmam ter visto e ouvido coisas que jamais poderiam ser explicadas. Um dos relatos mais perturbadores veio de Dona Quitéria, uma senhora que durante décadas morou na casa vizinha. Já idosa e cega de um olho, ela contava que todas as noites de sexta-feira escutava o mesmo som vindo das paredes do casarão, um arrastar metálico, como correntes sendo puxadas pelo chão de madeira, seguido por passos apressados e um grito sufocado, sempre de mulher. Quando lhe perguntavam por que não se mudava, ela respondia com um sussurro trêmulo: "A casa me vigia, e se eu sair daqui, ela me encontra." Durante muitos anos, moradores relataram vultos no beco ao lado do sobrado. Não eram aparições breves, mas presenças persistentes, figuras femininas que se arrastavam como se o corpo tivesse sido quebrado em vários lugares, sempre vestidas de branco, com o rosto oculto pelo véu. Alguns juravam que, ao tentar fugir, percebiam que a rua parecia se alongar, como se a própria cidade fosse distorcida para mantê-los próximos à casa. O pavor era tanto que muitos comerciantes vizinhos preferiam fechar suas lojas mais cedo para não correr o risco de cruzar com a visão da noiva condenada. Nos arquivos esquecidos da polícia local, ainda repousam documentos amarelados sobre casos estranhos ligados ao sobrado. Em 1922, por exemplo, um tenente foi designado para investigar denúncias de gritos e desaparecimentos. Ele passou 3 noites no casarão, acompanhado de 2 soldados. Apenas um deles voltou. Desnorteado, incapaz de falar frases coerentes, o homem repetia incessantemente: ela não deixa ninguém sair. Foi afastado da corporação, internado em um hospício e morreu pouco tempo depois, mordendo a língua até se asfixiar. A partir desse episódio,
o sobrado foi oficialmente interditado, mas, como toda proibição apenas aumenta a curiosidade, o local se transformou em ponto de desafio entre jovens corajosos. Muitos entravam, mas poucos conseguiam permanecer até a meia-noite. Um estudante de arquitetura, em 1954, passou a noite inteira dentro do casarão para provar que a lenda era mentira. No dia seguinte, foi encontrado dormindo sobre o altar improvisado de uma sala que ninguém sabia existir. Seus cabelos haviam embranquecido, e suas unhas estavam quebradas como se tivesse tentado escavar as paredes. Perguntaram o que havia visto, mas ele jamais pronunciou uma palavra. Morreu anos depois sem nunca revelar o que presenciara. Há também a história de um padre, Frei Maurício, que acreditava poder libertar o sobrado das forças malignas que o dominavam. Munido de água bente crucifixo, ele entrou com a firme intenção de exorcizar a casa. No entanto, relatos de vizinhos dizem que, em vez de orações, escutaram uma risada feminina ecoando pela madrugada, uma gargalhada que não parecia humana. O padre saiu ao amanhecer, mas nunca mais celebrou missa. Passava os dias sentado à porta de sua paróquia, com o olhar perdido e os lábios murmurando sempre a mesma frase: "E ela está presa, mas não sozinha." Até hoje, os moradores afirmam que em noites de lua cheia a varanda do sobrado se ilumina por dentro, mesmo sem eletricidade, e uma figura feminina aparece parada, como se esperasse alguém. Dizem que, se um casal de namorados ousar passar de mãos dadas em frente à fachada, a presença feminina sorri de um jeito terrível, como se invejasse aquela felicidade. Houve até casos recentes, em meados dos anos 2000, quando turistas que desconheciam a história decidiram tirar fotos diante da construção antiga. Ao revelarem as imagens, notaram que atrás deles surgia o rosto pálido de uma mulher, sempre o mesmo, com olhos fundos, sem cor, e um véu rasgado manchado de sangue. Alguns juram que depois dessas fotos, os casais nunca mais permaneceram juntos, como se a casa tivesse inveja e destruísse qualquer laço de amor que ousasse se aproximar dela. Ninguém consegue explicar por que o sobrado ainda permanece em pé, resistindo ao tempo, às chuvas e às reformas ao redor. Alguns engenheiros afirmam que a estrutura deveria ter desabado há décadas, mas as paredes permanecem sólidas, como se forças invisíveis sustentassem a construção. É como se o casarão fosse mais do que tijolos e madeira, uma criatura viva, alimentada pelo sofrimento, esperando pelo próximo casal de recém-casados para repetir sua fome ritual. Em 1983, Olinda já respirava os ares do turismo crescente, e muitos jovens vindos do Recife sonhavam em viver entre os casarões históricos. Entre eles estavam Marcos e Helena, recém-casados, dois estudantes de artes plásticas que acreditavam que poderiam transformar o sobrado amaldiçoado em um ateliê cultural. Não eram supersticiosos, zombavam das lendas, e como tantos jovens, acreditavam que o medo não passava de invenção popular. Quando assinaram o contrato de compra, os vizinhos se calaram. Alguns apenas baixaram os olhos, outros se benzeram discretamente. Ninguém ousou alertar o casal diretamente, e era como se pronunciar a maldição em voz alta fosse atrair ainda mais sua atenção. Helena, fascinada pelo charme antigo da casa, passava os dias limpando a poeira e abrindo janelas emperradas. "É só madeira velha rangendo, nada além disso", dizia, quando o vento fazia os portões baterem. Marcos, por sua vez, se divertia ao fotografar os cômodos, dizendo que cada rachadura no reboco contava uma história. Mas a noite do casamento civil, quando decidiram dormir pela primeira vez no casarão, marcou o início da tragédia. Ainda havia caixas espalhadas, e a cama improvisada foi colocada no antigo quarto principal, no segundo andar. Era uma noite abafada, de lua cheia. O relógio da igreja próxima bateu 11 vezes quando Helena disse ter ouvido passos no corredor. Marcos riu, afirmando que era apenas a madeira cedendo com o peso da noite úmida. Mas quando as 12 badaladas ecoaram, o ar do quarto tornou-se pesado. As velas que iluminavam o ambiente começaram a tremer, mesmo sem vento. Helena, nervosa, pediu que o marido fechasse a porta, mas quando ele se levantou, percebeu que a porta já estava trancada por dentro. O trinco não respondia, como se alguém do outro lado segurasse a maçaneta com força. A partir desse momento, a madrugada se transformou em um inferno. Marcos jurou ter visto, no espelho antigo encostado à parede,
uma mulher vestida de noiva atrás de Helena. O detalhe mais aterrador, a figura sorria, mas não havia dentes, apenas uma boca rasgada que se abria até as orelhas. Ao virar-se, nada estava lá. Helena, porém, gritou dizendo que alguém havia puxado seu véu improvisado, um lenço branco que ela usava como lembrança da festa. O pano desapareceu diante dos olhos dela, como se tivesse sido engolido pelo ar. O casal tentou dormir, mas os sussurros começaram. Frases ditas em voz baixa, repetidas em um português arcaico, enchiam o quarto. Helena chorava, agarrada ao marido, enquanto ele tentava fingir coragem. Mas quando o relógio bateu 3 horas da manhã, as paredes tremeram como se fossem pulsar. Um som de corrente arrastando ecoou pelo chão de madeira, e uma sombra feminina passou lentamente pela porta trancada, atravessando-a como se fosse fumaça. Helena desmaiou. Marcos, em desespero, tentou forçar a janela para fugir, mas os vidros se transformaram em reflexos de seu próprio rosto apodrecendo. O horror foi tão grande que, quando os vizinhos ouviram o grito final naquela madrugada, já sabiam o que encontrariam. Ao amanhecer, a polícia foi chamada. Helena estava morta na cama, os olhos arregalados e a boca congelada em um grito silencioso. Seu corpo não apresentava ferimentos visíveis, mas estava gelado como se tivesse passado horas submerso em água. Marcos não estava em lugar algum. Procuraram no sobrado, no quintal, até mesmo nos poços antigos da região. Nunca foi encontrado. O caso ganhou manchetes discretas nos jornais de Pernambuco, mas foi rapidamente abafado. O que mais perturbou os investigadores foi a fotografia tirada por Marcos na véspera. Nela, Helena parecia sorrindo, mas ao lado dela surgia uma figura que ninguém havia notado no momento, e uma mulher de véu rasgado, olhando diretamente para a lente, como se estivesse consciente de ser registrada. A foto desapareceu do arquivo policial dias depois. Hoje, moradores afirmam que, se alguém ousar parar diante do sobrado à noite, ainda é possível ouvir o choro de Helena vindo do segundo andar, seguido pelo som de passos masculinos correndo pelos corredores, como se Marcos ainda procurasse uma saída que jamais encontrou. Após a tragédia de Marcos e Helena, o sobrado voltou a ser interditado. Contudo, o que mais chamou a atenção foi a ousadia de alguns religiosos e ocultistas que decidiram enfrentar o mistério de frente. Em 1989, um grupo de padres foi autorizado pela Arquidiocese de Olinda a realizar um ritual de exorcismo dentro da casa. Carregando crucifixos, rosários e cânticos em latim, entraram confiantes de que conseguiriam expulsar a entidade que ali habitava. Mas o que aconteceu naquela noite jamais foi oficialmente documentado. Testemunhas externas afirmaram que, durante o rito, gritos femininos ecoaram pelas janelas, seguidos de uma explosão de vidros que se estilhaçaram para fora, como se algo de dentro repelisse qualquer tentativa de purificação. Ao amanhecer, os padres saíram pálidos, em completo silêncio, e nunca mais aceitaram falar sobre o ocorrido. Um deles, anos mais tarde, em estado de demência, repetia sempre a mesma frase: "Ela não aceita bênçãos, ela só aceita sangue." Nos anos 90, a curiosidade em torno da casa reacendeu. A moda do espiritismo kardecista, aliada ao interesse acadêmico por fenômenos sobrenaturais, fez com que médiuns, pesquisadores e até jornalistas ousassem investigar o local. Em 1994, uma equipe de jovens estudantes de jornalismo da UFP entrou no sobrado com gravadores e câmeras VHS. Apenas 2 voltaram. As fitas registraram algo que até hoje circula discretamente em fóruns de ocultismo, e uma voz feminina que chama os rapazes pelo nome, um por um, mesmo aqueles que nunca haviam pisado em Olinda antes. As últimas imagens mostram uma sombra branca atravessando a lente, e em seguida o vídeo corta bruscamente. Os sobreviventes jamais falaram publicamente sobre o que presenciaram, mas seus colegas de turma relataram que eles abandonaram o curso e se mudaram do estado. Ainda assim, o sobrado continuava a resistir ao tempo, intacto, como se zombasse de todos. Em 2001, em plena virada do milênio, turistas europeus, alheios às histórias locais, decidiram passar a noite lá como parte de um roteiro alternativo da cidade. Eram 2 casais, mochileiros interessados em registrar a experiência sobrenatural.
Alugaram o espaço de forma clandestina e entraram ao cair da tarde. Os vizinhos afirmam ter ouvido música estrangeira ecoando do casarão e risadas de jovens. Mas à meia-noite, tudo ficou em silêncio. Na manhã seguinte, apenas um dos rapazes foi encontrado sentado na calçada, imóvel, os olhos fixos no nada, com o corpo todo arranhado como se tivesse sido atacado por garras. Ao ser levado ao hospital, não dizia nada além de uma palavra repetida sem parar: noiva, noiva. Os outros 3 nunca foram encontrados, e seus nomes sequer constam nos registros oficiais da imigração brasileira, como se tivessem sido apagados. No mesmo período, surgiram rumores de que alguns pais de santo tentaram trancar a entidade com rituais de Umbanda. Relatos dão conta de que, ao iniciar os cânticos, a casa começou a vibrar, e uma ventania interna derrubou velas, quebrou garrafas de marafo e espalhou oferendas pelo chão. Os médios abandonaram o local apavorados, afirmando que aquilo não era apenas um espírito, mas algo maior, uma força ancestral que se alimentava de pactos e não podia ser simplesmente expulsa. Um deles declarou: "Essa casa tem dono, e o dono não é humano." Nos anos 2000, com a popularização das câmeras digitais, novas imagens começaram a circular na internet. Turistas que fotografavam a ladeira à noite registravam silhuetas femininas nas varandas, sempre na mesma posição. Algumas fotos mostravam detalhes ainda mais perturbadores: o rosto da aparição parecia mudar de acordo com o casal retratado, como se a entidade assumisse a feição da noiva morta da vez. Isso alimentou ainda mais a lenda de que cada mulher ceifada pelo casarão ficava presa dentro dele, compondo uma espécie de corte espectral. Até mesmo motoristas de aplicativos mais recentes evitam passar pela rua depois da meia-noite. Há relatos de que passageiros turistas pediram corridas até o local e, ao chegarem, desapareceram sem que o motorista percebesse a porta do carro abrir. Outros juram que, ao passar devagar em frente ao sobrado, o sistema de som do carro se enche de estática, e uma voz feminina surge no meio do chiado pedindo: "E me leva, só até o altar." Tudo isso consolidou a ideia de que o sobrado não é apenas uma casa assombrada, mas um organismo vivo que escolhe suas vítimas com calma, sempre preferindo os corações que acabaram de prometer amor eterno. Como se aquela promessa fosse uma afronta, e a entidade fizesse questão de destruí-la antes mesmo de florescer. Em 2018, o sobrado em Olinda voltou a chamar atenção, desta vez por um casal de influenciadores digitais, Ana e Lucas, que tinham um canal voltado para a exploração de lugares assombrados. O objetivo deles era registrar fenômenos paranormais e aumentar a audiência, acreditando que o casarão amaldiçoado seria perfeito para viralizar. Ignorando completamente os avisos dos moradores mais antigos, eles anunciaram nas redes sociais: "Vamos passar uma noite inteira no sobrado que mata recém-casados." Ao vivo. A cidade inteira ficou apreensiva, mas alguns curiosos decidiram acompanhar a transmissão, enquanto os moradores apenas suspiravam, temendo o que estava por vir. A entrada no casarão já causou desconforto. A porta da frente, antiga e pesada, rangeu de maneira quase humana. O ar dentro da casa estava parado, úmido e gelado, mesmo sendo verão. As câmeras captaram sombras se movendo nas paredes antes mesmo de os influenciadores começarem a gravar. Lucas riu, atribuindo tudo à iluminação fraca e ao nervosismo. Mas quando Ana abriu a primeira porta do corredor do segundo andar, ouviram juntas um sussurro feminino: "Por que vieram?" Um tom melancólico e ameaçador que fez Lucas perder a piada instantaneamente. Conforme a noite avançava, fenômenos se intensificaram. Velas acenderam sozinhas, o vento circulava pelos cômodos sem portas ou janelas abertas, e a temperatura caiu drasticamente, fazendo com que o casal tremesse. Durante a transmissão ao vivo, os seguidores começaram a perceber algo estranho nas imagens. Atrás de Ana, no reflexo de uma moldura de espelho quebrada, surgiu o rosto de uma noiva pálida, com véu rasgado e olhos negros, fixando-a como se a estudasse. Ana notou a presença, apontou a câmera, mas quando olhou diretamente para trás, não havia ninguém. Tentando manter a calma, decidiram explorar o porão. Ao acender as lanternas, viram símbolos riscados nas paredes, velhos rituais feitos com carvão e algo que parecia manchas de sangue antigo. Lucas riu nervosamente, afirmando que poderiam ser restos de tinta ou sujeira, mas Ana sentiu que algo tocou seu ombro. Ela girou, e não havia ninguém.
A transmissão começou a apresentar falhas, imagens distorcidas e vozes sobrepostas, repetindo nomes antigos de noivas desaparecidas. E então aconteceu o que ninguém jamais esquecerá, e no quarto principal, o mesmo onde Helena e tantos outros casais haviam sido encontrados, o chão começou a rangir sob o peso invisível de passos. Uma risada gélida ecoou, acompanhada de um grito estridente que atravessou o corpo de Ana e Lucas, paralisando-os instantaneamente. A câmera captou Ana gritando, tentando correr, mas parecia que o corredor se alongava infinitamente. Lucas tentou segurá-la, mas sentiu suas mãos atravessarem algo sólido e pegajoso, como se a própria casa estivesse viva, agarrando-o. Durante os segundos finais da transmissão, que duraram minutos para os espectadores mas se eternizaram para eles, a câmera tremia, mostrando flashes de vultos femininos, véus esvoaçantes e o rosto de Ana refletido em várias superfícies e mais deformado, com olhos negros e boca cortada. Quando a tela finalmente caiu para preto, os seguidores acreditaram ser apenas um corte técnico. Mas a polícia foi acionada horas depois. O sobrado estava vazio. Nenhum sinal do casal, nenhuma bagagem, nenhum equipamento, exceto a câmera principal, caída no chão com a gravação intacta. As autoridades nunca conseguiram explicar o desaparecimento, mas aqueles que assistiram ao vídeo juram que não se tratava de edição e era real, e a entidade do sobrado havia finalmente se mostrado em toda a sua força. Desde então, qualquer tentativa de registrar o local terminou em falha, celulares quebrados, baterias descarregadas, câmeras que não ligam. O sobrado continua de pé, silencioso durante o dia, mas à noite, como sempre, se manifesta com gritos, passos e a figura de uma noiva espectral que observa cada casal que se aproxima, como se planejasse a próxima vítima. Olinda, embora turística e cheia de cores, guarda em silêncio seu segredo mais sombrio, o sobrado que não permite felicidade a quem entra em seus corredores após prometer amor eterno. Após tantos desaparecimentos e relatos macabros, o sobrado em Olinda parecia ter alcançado uma fama que ultrapassava as fronteiras da cidade. Jornalistas, turistas e curiosos ainda tentavam se aproximar, mas a presença invisível dentro da casa permanecia implacável. Alguns moradores mais antigos afirmam que a entidade não apenas mata, mas também observa, estudando cada gesto, cada emoção, como se precisasse selecionar sua vítima com precisão. Nos últimos anos, começaram a surgir relatos ainda mais perturbadores. Em 2022, um casal de pesquisadores estrangeiros entrou no casarão durante o dia, equipados com medidores de energia e câmeras térmicas. Não buscavam sensacionalismo, apenas entender fenômenos paranormais. Ao cruzarem a porta do segundo andar, sentiram imediatamente a mudança no ar e uma pressão intensa no peito, como se a casa respirasse junto com eles. As câmeras captaram rajadas de vento vindas de dentro de paredes sólidas, e as imagens térmicas mostraram vultos de mulheres vestidas de branco atravessando corredores que não existiam nos mapas da planta original. A entidade parecia se multiplicar, assumindo formas diferentes, mas todas com o mesmo véu rasgado e olhos fundos. Quando tentaram sair, perceberam que a porta principal se fechará sozinha e não havia como abri-la. Cada corredor que percorriam os levava de volta ao quarto principal, como se o sobrado estivesse vivo, guiando-os, zombando da própria tentativa de fuga. Um dos pesquisadores sentiu uma mão invisível agarrar seu ombro, e no instante em que olhou para trás, viu uma parede inteira de rostos femininos, todos gritando em silêncio, refletindo sofrimento, raiva e inveja, como se o casarão tivesse absorvido cada alma que ali sofreu. Tentaram acender lanternas, mas o fogo se apagava sozinho. Um sussurro veio de todos os cantos, prometeram amor, e quebraram a promessa. Agora pertencem a nós. Conseguiram finalmente sair ao amanhecer, sem uma explicação racional, com câmeras e equipamentos destruídos ou apagados, e nunca mais quiseram falar sobre o que presenciaram. A fama do sobrado continuou a se espalhar na internet e em publicações de fenômenos sobrenaturais. Mas, apesar de todo o medo e curiosidade, ninguém ousa mais passar uma noite inteira ali. A casa permanece como um monumento silencioso à dor e ao sofrimento, protegida por correntes enferrujadas, portas trancadas e o temor coletivo da cidade. As testemunhas dizem que, em noites de lua cheia,
ainda é possível ouvir o arrastar de um vestido de noiva pelos corredores, sussurros que percorrem as janelas e um choro distante que mistura angústia e raiva. Alguns afirmam que, quando olham pelas janelas, conseguem ver a noiva espectral, parada na varanda, esperando pelo próximo casal que ouse desafiar seu domínio. Mas a história do sobrado é mais do que lenda ou curiosidade macabra. É um alerta silencioso sobre como a ganância, a curiosidade e a incredulidade podem atrair forças que não compreendemos. Cada parede, cada corrimão, cada sombra do casarão parece carregar consigo os ecos dos que desapareceram, lembrando que o amor prometido dentro de suas paredes pode se transformar em terror absoluto. Quem caminha por Olinda, especialmente nas ladeiras históricas, sente que há lugares onde a felicidade não é bem-vinda, onde a promessa de amor eterno se torna um convite à morte. E o sobrado que mata recém-casados permanece, imponente, silencioso, esperando pelo próximo casal. Pela próxima promessa. Pela próxima tragédia. Quem ousar se aproximar à noite talvez perceba, tarde demais, que a casa não se limita a assombrar, ela escolhe, seleciona, e consome. O mistério de Olinda, com seu casarão amaldiçoado, deixa clara uma lição: em algumas histórias não são apenas lendas para assustar crianças ou turistas curiosos. Elas são advertências para os vivos, para os que ainda acreditam que podem desafiar forças antigas e invisíveis. E enquanto o sol nascer sobre a cidade, ninguém sabe exatamente quem foi poupado ou condenado durante a madrugada. Apenas que o sobrado continua de pé, cada vez mais faminto, cada vez mais aguardando o próximo amor a ser destruído. E há quem jure, entre os moradores mais antigos, que se você passar por ali, sozinho, e ouvir o sussurro do vento, não é apenas o vento, é a voz da noiva, perguntando baixinho se você também veio prometer algo que jamais poderá cumprir. A história começa numa tarde abafada de verão, quando o sol parecia fundir-se com o pó das estradas de terra do interior paulista. Lucas, um jovem estudante de arqueologia, sentia a excitação de uma descoberta iminente. Ele chegará a uma antiga fazenda, afastada da cidade, onde rumores circulavam há décadas, um poço esquecido, escondido entre matas cerradas, que ninguém ousava explorar. Diziam que aqueles que se aproximavam sentiam arrepios, que sussurros inaudíveis surgiam do nada e que animais evitavam a região como se pressentissem o perigo. Lucas não acreditava em superstições, mas algo no ar daquela tarde o fez hesitar. O vento passava de maneira estranha, quase levando consigo uma sensação de alerta constante. A vegetação, densa e retorcida, parecia observar cada movimento dele. Cada passo em direção ao poço fazia seu coração acelerar, enquanto o chão irregular parecia querer engoli-lo. Quando finalmente avistou a abertura do poço, coberta por uma tampa de madeira envelhecida e parcialmente podre, um cheiro de terra úmida misturado a um odor indefinível o atingiu, fazendo sua mente questionar se aquela exploração seria apenas arqueológica ou algo muito mais sombrio. Ele hesitou por alguns segundos, sentindo como se mãos invisíveis tentassem segurá-lo, mas a curiosidade falou mais alto. Com cuidado, Lucas removeu a tampa rangente e apontou a lanterna para o fundo escuro. O feixe de luz encontrou algo que parecia ossos empilhados de maneira desordenada, amarelados pelo tempo, alguns ainda com restos de vestígios de roupas em decomposição. Um arrepio percorreu sua espinha, e a sensação de que alguém o observava tornou-se palpável. Ele sentiu o chão tremer ligeiramente, como se o próprio poço respirasse. Ao se aproximar para examinar melhor, um barulho seco ecoou do fundo, e uma das lanternas de mão que carregava caiu, girando no ar antes de rolar até o fundo do poço, refletindo faíscas de luz sobre os ossos amarelados. Lucas engoliu em seco. A visão era indescritível, em centenas de ossos humanos, alguns inteiros, outros fragmentados, amontoados em um espaço que parecia guardar segredos séculos antigos. Havia algo de ritualístico naquele amontoado, como se alguém tivesse disposto aqueles corpos de maneira específica. Seu instinto dizia para sair imediatamente, mas a mente científica insistia em registrar cada detalhe. Ao se inclinar para observar mais de perto, percebeu marcas estranhas na parede de pedra do poço e riscos profundos e símbolos indecifráveis que se estendiam em torno da circunferência, sugerindo que aquele lugar já fora usado para algo muito além de um simples depósito de corpos.
Um calafrio percorreu sua espinha, e o vento trouxe sussurros quase humanos, como se vozes distantes tentassem alertá-lo: não olhe para dentro, e não toque. Lucas piscou, acreditando que sua mente pregava peças, mas o odor metálico e o ar pesado não mentiam. Ele se afastou alguns passos, mas sentiu uma força invisível empurrá-lo de volta, como se o poço desejasse prendê-lo ali. De repente, um osso rolou até a beira, girando lentamente antes de cair no chão com um estalo seco, ecoando como uma risada macabra. O medo finalmente venceu a razão. Lucas recuou, sentindo o coração quase sair do peito. Ele sabia que deveria ir embora, mas algo no fundo daquele poço parecia chamá-lo, uma presença que não queria que ele saísse. E enquanto a tarde se transformava em noite, sombras começaram a se alongar ao redor, dançando com a luz da lanterna, projetando formas humanas que não existiam. Era como se os ossos desejassem contar uma história que poderia devorar a sanidade de quem ousasse escutá-la. A noite caiu com uma rapidez assustadora, envolvendo a antiga fazenda em uma escuridão quase líquida, onde a luz da lua mal conseguia penetrar o denso matagal. Lucas, ainda perto da borda do poço, sentia o peso de uma presença invisível sobre seus ombros. Cada passo que dava fazia o solo render como se fosse consciente, e um vento gélido subia do fundo da terra, carregando consigo o odor pútrido de ossos antigos e algo indecifrável, que fazia seu estômago revirar. Ele tentou acalmar a mente racional, repetindo que aquilo era uma descoberta arqueológica, mas cada vez que olhava para dentro, os ossos pareciam se mover levemente, rearranjando-se em formas que lembravam figuras humanas, sentadas, ajoelhadas, implorando. Um estalo ecoou, vindo da parte mais funda do poço, e algo golpeou a parede de pedra, levantando nuvens de pó e fragmentos. Lucas recuou, mas percebeu que sua lanterna iluminava, agora, uma figura escura entre os ossos, indistinta, mas com contornos humanos. Seu coração disparou. A sombra parecia observá-lo, imóvel, mas com uma aura de intenção, como se estivesse esperando por ele há séculos. Tentou gritar, mas nenhum som saiu, sua voz parecia engolida pela própria escuridão. Então, um sussurro, mais nítido desta vez, atravessou o ar: você veio, finalmente. O arrepio que percorreu a espinha de Lucas era diferente de tudo que já sentirá. Havia ali uma consciência que conhecia seu nome, que sabia sua vida, seus medos e seu orgulho científico. Ele recuou, tropeçando nos arbustos, e percebeu que o poço parecia se alongar, tornando-se maior e mais profundo do que qualquer lógica permitiria. Cada osso que brilhava sob a luz da lanterna agora parecia pulsar, emitir uma energia antiga, um chamado macabro que atravessava o ar pesado da noite. Lucas sentiu algo frio e pegajoso tocar seu tornozelo, olhou para baixo e não havia nada visível, mas a sensação persistia, como se dedos invisíveis tentassem arrastá-lo para dentro do poço. Ele tentou se afastar, mas o chão parecia ceder sob seus pés, aproximando-o involuntariamente da borda. O pavor misturava-se à fascinação, ele precisava compreender, registrar, tocar, mas sabia que a simples proximidade daquele lugar poderia custar sua sanidade. Um trovão distante ecoou, e as sombras ao redor se intensificaram, formando rostos contorcidos que pareciam gritar sem emitir som. Então, algo inusitado aconteceu, e uma das pilhas de ossos se ergueu como se tivesse vida própria. Fragmentos se uniram, reconstruindo-se em uma figura humana, alta, esguia, com olhos negros como o próprio vazio. Ela levantou um braço esquelético, apontando diretamente para Lucas. Um frio sobrenatural atravessou seu corpo, e ele caiu de joelhos, sentindo como se fosse engolido por uma escuridão viva. A figura falou novamente, com uma voz que parecia vir de todas as direções e ao mesmo tempo de dentro de sua própria mente: aqui repousam os esquecidos, e você será o próximo se não respeitar a lei do poço. O terror fez sua mente girar. Lucas sentiu o chão tremer, como se a terra respirasse, e ouviu passos ecoando atrás dele, mas quando se virou, não havia nada além de árvores imóveis e a lua pálida. O poço, agora iluminado pela lanterna que ele segurava com mãos trêmulas, parecia chamá-lo mais uma vez. Cada osso refletia a luz como se tivesse olhos, observando, julgando, esperando. Lucas sabia que aquela noite não seria apenas uma lembrança de exploração arqueológica, mas o começo de um pesadelo que poderia arrastar sua alma para sempre. E enquanto recuava lentamente,
O vento trouxe um cheiro de sangue seco, misturado à terra e a uma presença invisível, fazendo entender que o poço não aceitava intrusos, mas aceitava curiosos. O medo começou a corroer sua coragem, mas havia uma necessidade desesperada de registrar o que via, mesmo que aquilo significasse desafiar o próprio inferno ali escondido, no interior paulista. O silêncio da noite parecia sufocante, quebrado apenas pelo sussurro do vento e pelo render distante da tampa do poço que Lucas deixará parcialmente aberta. Cada passo que dava para se afastar fazia o coração martelar em seu peito, como se quisesse escapar antes mesmo do corpo. Mas algo prendia ali, como uma força invisível que não deixava que ele se afastasse totalmente. Um frio cortante começou a subir do solo, envolvendo suas pernas e braços, como se mãos geladas buscassem segurá-lo. A lanterna tremia em suas mãos, lançando sombras que se contorciam nas paredes da mata, formando figuras que lembravam vultos humanos, estendendo braços pedindo socorro ou ameaçando. Lucas sentiu seu estômago revirar ao ouvir um som de ossos se chocando no fundo do poço, um barulho que parecia vir de dentro da própria terra. Tentou afastar a imagem de uma pilha de esqueletos que se erguia, mas a visão era inevitável. A figura humana feita de ossos continuava ali, imóvel, aguardando seu próximo movimento. Um segundo sussurro, agora mais forte e próximo, ecoou: eles estão com fome, e eles querem companhia. A voz parecia sair da terra e ao mesmo tempo da própria mente de Lucas, dilacerando sua razão. Ele percebeu marcas no chão que não estavam ali antes, pegadas de tamanho humano, mas deformadas, como se os ossos tivessem caminhado sozinhos, subindo e descendo o terreno, em direção à mata fechada que cercava o poço. Um cheiro de podridão e ferro misturado ao vento deixou Lucas quase tonto. Ele tossiu, tentando recuperar o controle, mas o ar pesado parecia sugar o ar de seus pulmões. O poço não era apenas um depósito de corpos, era um receptáculo de memórias torturadas, de pactos antigos e maldições esquecidas pelo tempo. Lucas se lembrou das histórias contadas por moradores antigos, sobre fazendas onde escravos desapareciam, sobre cultos secretos que enterravam vítimas em poços como oferendas a entidades desconhecidas, e agora cada fragmento de osso diante de seus olhos confirmava essas lendas. Tentou registrar o que via, mas a câmera e o bloco de notas que carregava não conseguiam capturar a presença que ali se manifestava. O vento parecia mover as páginas sozinho, rabiscando símbolos antigos que não reconhecia, símbolos que pareciam brilhar e pulsar sob a luz da lanterna. E então, algo que não conseguia compreender aconteceu: um dos ossos do poço rolou para a borda e caiu exatamente aos seus pés. Não havia como isso ter acontecido por gravidade normal. Ele recuou, tropeçando, e percebeu que cada osso que caía ou se movia estava criando um padrão, um desenho no chão que formava palavras em um idioma que parecia vivo, sussurrante, pulsando como se tivesse vontade própria. A figura de ossos no fundo do poço começou a se mover, erguendo braços esqueléticos que apontavam para Lucas. O medo tomou conta dele por completo. Um arrepio percorreu sua espinha, e a sensação de que algo observava de todos os lados aumentou. Ele olhou em volta e percebeu vultos emergindo da escuridão da mata, flutuando sobre o chão como espectros deformados. Cada sombra parecia carregar fragmentos de ossos, como se fossem mensageiros de algo mais antigo e mais cruel do que qualquer história humana. Um grito abafado tentou escapar de sua garganta, mas sua voz se perdeu na noite. Ele sentiu a terra tremer levemente sob seus pés, como se o próprio chão quisesse engoli-lo. E, naquele instante, uma lembrança invadiu sua mente, relatos antigos de moradores que se aproximaram do poço e nunca mais foram vistos, ou que voltaram completamente mudados, murmurando segredos que ninguém conseguia decifrar. Lucas percebeu que a curiosidade científica havia cruzado uma fronteira que não deveria ser violada. Cada osso, cada fragmento, cada símbolo gravado nas paredes do poço contava uma história de sofrimento, sangue e pactos antigos. E agora, ele estava no centro desse ciclo, atraindo a atenção de forças que não toleravam intrusos. Um vento gélido atravessou a clareira, e a figura de ossos no fundo do poço ergueu-se por completo, revelando uma silhueta de uma altura impossível, olhos negros e profundos que pareciam sugar a própria luz. A sensação de estar sendo observado atingiu o ápice. Lucas sentiu como se cada batida de seu coração estivesse sendo contabilizada, julgada, e que qualquer movimento em falso poderia custar sua vida. E enquanto ele se preparava para fugir,
algo inesperado aconteceu. Do fundo do poço, vozes múltiplas começaram a entoar cânticos antigos, profanos, que atravessavam a noite como se viessem de dentro da terra, ecoando em sua mente e fazendo cada osso tremer em resposta. Lucas percebeu, então, que o poço não era apenas um depósito de ossos humanos, era um altar, um local de sacrifícios esquecidos, e ele estava prestes a se tornar parte daquela coleção macabra. Lucas sentiu o chão tremer de maneira mais intensa, como se o próprio poço estivesse respirando. Cada osso empilhado começou a vibrar, soltando um som seco e metálico que ecoava pela clareira, amplificado pela escuridão que parecia engolir toda a luz da lanterna. As vozes do fundo da terra aumentaram, transformando-se em um coro profano que fazia sua mente girar, sussurrando promessas de morte e condenação. Ele tentou recuar, mas o solo parecia prendê-lo, como se raízes invisíveis tivessem brotado da terra, envolvendo seus tornozelos e puxando-o em direção à borda do poço. Cada passo que dava se tornava mais pesado, a sensação de ser observado se transformava em certeza absoluta, olhos invisíveis o seguiam de todos os lados, e sombras humanas surgiam entre as árvores, aproximando-se lentamente, mas sem fazer barulho. Lucas sentiu o pavor atingir o limite, seu corpo tremia, e a mente lutava para manter o controle. Então, do fundo do poço, a figura de ossos se ergueu completamente, tornando-se maior do que qualquer humano jamais poderia ser, e começou a se aproximar da borda, cada movimento acompanhado de estalos e rangidos que pareciam ecoar diretamente dentro de sua cabeça. Ele tentou gritar, mas nenhuma palavra saiu, a sensação de sufocamento aumentava, e a presença do poço parecia preenchê-lo, envolvendo cada fibra de seu ser. Uma força invisível ergueu Lucas do chão, deixando-o flutuar, enquanto mãos invisíveis tentavam arrastá-lo para dentro da escuridão que emanava do poço. A lanterna caiu, e a luz vacilante iluminou, por um instante, os milhares de ossos empilhados que se mexiam como se tivessem vida própria. Ele viu fragmentos de crânios se voltarem em sua direção, como se estivessem observando e escolhendo. Um cheiro insuportável de sangue e terra pútrida invadiu suas narinas, fazendo-o vomitar instintivamente, mas a presença não cedia. O chão sob seus pés desapareceu, transformando-se em um vazio que parecia não ter fundo. O frio aumentava, queimando sua pele e penetrando nos ossos, enquanto os cânticos profanos do poço se transformavam em gritos de agonia, misturados a risadas distorcidas e vozes familiares que tentavam induzi-lo ao desespero. Lucas percebeu que a própria realidade começava a se distorcer, a mata ao redor se curvava de maneira impossível, e as sombras das árvores se transformavam em braços esqueléticos estendendo-se em sua direção. Cada tentativa de se mover era frustrada por uma força que parecia medir sua coragem, seu medo, seu desejo de sobreviver. Então, uma voz mais clara surgiu do fundo do poço, mais próxima e insuportavelmente real: "Entre ou fique, e mais saiba que ninguém sai sem pagar." Lucas, sentindo a loucura se aproximar, percebeu que precisava agir. O medo lutava contra a razão científica que ainda o impulsionava a entender aquele fenômeno, mas a presença, crescente e inescapável, fazia com que a decisão se tornasse urgente. Ele viu, ao redor do poço, ossos começarem a subir lentamente pela borda, formando uma escada macabra que se estendia em direção ao céu escuro, como se convidassem a uma ascensão horrível. O vento trouxe mais vozes, desta vez implorando, gritando, ameaçando. Ecos de antigos moradores, escravos e vítimas de rituais esquecidos preenchiam a clareira, todos clamando por justiça, vingança ou apenas por companhia. Lucas, com o coração disparado e a sanidade à beira do colapso, percebeu que o poço tinha vontade própria, e que a escolha de permanecer ou fugir não estava apenas em suas mãos. Cada segundo parecia uma eternidade, e a escuridão ao redor se tornava cada vez mais sólida, quase palpável, prendendo-o em um pesadelo vivo, onde o tempo e o espaço não tinham sentido. O terror absoluto o invadia. Ele sabia que qualquer movimento em falso poderia ser definitivo. E enquanto as sombras se aproximavam, formando figuras humanas cada vez mais nítidas, e os ossos da escada macabra se estendiam na sua direção, Lucas compreendeu que aquela descoberta não seria apenas um registro arqueológico. Era uma porta para algo antigo, cruel e insaciável, e ele estava à beira de atravessá-la. Um último suspiro de coragem o fez olhar para o poço uma última vez antes de decidir: ele entraria, ou tentaria correr e enfrentar a vingança daqueles que nunca deveriam ter sido perturbados. O ar tornou-se respirável,
pesado como chumbo, e a escuridão ao redor parecia viva, pulsando em sincronia com o coração de Lucas. Cada sombra ao redor parecia se mover por vontade própria, formando rostos contorcidos e mãos esqueléticas que emergiam do chão e do matagal, tentando agarrá-lo. Ele recuou, mas a força invisível que o empurrava não o deixava fugir. Era como se o próprio poço tivesse uma consciência, calculando cada passo, cada hesitação. A escada de ossos que surgira na borda parecia crescer a cada segundo, como se estivesse convidando-o para descer. Lucas olhou para cima e viu que a lua estava coberta por nuvens negras, e uma sensação de isolamento absoluto tomou conta dele, que não havia ninguém para ajudá-lo, ninguém que pudesse ouvir seus gritos, se é que ainda podia gritar. Ele respirou fundo, tentando recuperar algum controle sobre a mente, mas a presença no poço intensificou-se. Os ossos começaram a se reorganizar em formas humanoides, caminhando lentamente em direção à borda, como se observassem cada movimento seu, cada hesitação, calculando o momento certo para atacá-lo. Um cheiro de ferro e terra pútrida inundou suas narinas, fazendo sua mente girar. Lucas sentiu mãos frias e pegajosas agarrando seus tornozelos, puxando-o em direção ao poço, e, ao olhar para baixo, viu o vazio se transformar em uma massa negra e ondulante, repleta de olhos humanos que o encaravam com fome e ódio. Um coro de vozes começou a entoar um cântico que dilacerava a realidade ao seu redor, palavras antigas, profanas, que pareciam arrancar fragmentos de sua sanidade a cada sílaba pronunciada. Ele tentou lutar, mas a força que o mantinha preso parecia agora incorporar a vontade do próprio poço, como se a terra, os ossos e as almas aprisionadas formassem um único organismo sedento de vida. A figura de ossos, maior do que qualquer humano, começou a descer lentamente pela escada macabra, cada passo reverberando no coração de Lucas, aumentando o terror a níveis insuportáveis. Ele percebeu que não havia lógica, não havia fuga, tudo o que conhecia do mundo real estava sendo sugado para dentro de um pesadelo vivo. E então, de repente, os ossos se moveram de forma independente, ergueram braços esqueléticos em direção a ele, e uma mão se estendeu do fundo do poço, agarrando seu tornozelo com uma força sobrenatural. Lucas sentiu um frio que queimava como ácido, subindo pelas pernas e pelo corpo, drenando sua energia. A mente científica que antes o guiava começou a desmoronar, ele não podia mais distinguir entre realidade e ilusão. Cada osso que o tocava parecia transmitir histórias de dor e morte, lembranças de todos aqueles que haviam sido sacrificados naquele lugar. Um grito preso escapou de sua garganta quando ele foi parcialmente puxado para dentro do poço, sentindo o chão sumir sob ele, enquanto a escada de ossos agora se transformava em serpentes esqueléticas que se enrolavam em torno de seu corpo, apertando, puxando, arrastando-o para o fundo do abismo. O vento uivava ao redor, trazendo sussurros que lhe diziam: "Você é nosso, você pertence ao poço." Lucas tentou resistir com todas as forças, batendo, chutando, gritando, mas tudo parecia inútil. Cada segundo se arrastava como uma eternidade, e ele percebeu que aquele lugar não era apenas um poço de ossos, mas uma prisão de almas, um ritual antigo e contínuo que se alimentava de curiosidade e medo. Finalmente, ao se inclinar involuntariamente para a borda, sentiu algo tocar sua mão, e não um osso, mas algo quente e pulsante, como se estivesse vivo. Um último olhar para cima revelou a figura esquelética completa, agora com olhos negros brilhando no escuro, observando cada movimento, aguardando a entrega final. Lucas entendeu, naquele instante de terror absoluto, que não havia escolha. O poço não aceitava apenas visitantes, ele devorava aqueles que ousavam perturbar seu silêncio milenar. Lucas sentiu o mundo se dissolver ao seu redor, a escuridão do poço parecia engolir tudo, e árvores, chão, céu e até a própria sanidade. As serpentes esqueléticas enrolaram-se em torno de seu corpo, apertando cada músculo, drenando sua força, enquanto a figura de ossos o observava de cima, imóvel, mas viva em cada movimento, em cada estalo seco que os ossos emitiam. Ele tentou gritar, tentou resistir, mas sua voz se perdeu no abismo, engolida pelo coro de lamentos que emanava da terra. A sensação de peso e frio era insuportável, como se milhões de mãos invisíveis tentassem arrastá-lo para sempre para dentro daquele buraco de sofrimento e silêncio antigo. Então, algo ainda mais perturbador aconteceu. O poço pareceu abrir-se, expandir-se em dimensões impossíveis, mostrando camadas de ossos empilhados que se estendiam para baixo infinitamente, cada camada carregando vestígios de vidas passadas, e homens, mulheres,
crianças, rostos petrificados em expressões de dor eterna. Lucas sentiu a presença de cada alma ali dentro, sentiu seu olhar, sua expectativa, seu desejo de companhia. Ele percebeu que não era apenas um lugar de morte, mas um receptáculo de memórias e vingança, um ritual que continuava a existir enquanto alguém ousasse testemunhar. O corpo dele começou a ceder ao frio, ao peso e à força sobrenatural que o puxava, e cada segundo parecia durar horas. A figura esquelética levantou os braços, e uma onda de energia percorreu a clareira, fazendo o vento gritar e as árvores dobrarem-se de forma impossível. Lucas foi arrastado para a borda do poço, os ossos se movendo de forma independente, empurrando, puxando, pressionando. E então ele ouviu, claro como a própria voz de um ser humano, mas impossível desistir: "Você é nosso, para sempre." E antes que pudesse reagir, o chão sob ele cedeu completamente. Lucas sentiu um último arrepio percorrer sua espinha, um calor sobrenatural atravessando seu corpo, e caiu no poço, engolido pela escuridão viva, pelos ossos que se moviam, pelas almas que clamavam por vingança. O silêncio absoluto retornou à fazenda, apenas quebrado pelo render da tampa que se fechava sozinha, como se nada tivesse acontecido. A lua voltou a brilhar sobre a clareira, mostrando apenas mato e pedras, sem rastros da luta que ocorrera minutos antes. O poço permanecia imóvel, mas agora com uma aura ainda mais pesada, como se tivesse consumido a vida de Lucas e acrescentado sua presença à coleção de ossos e memórias que ali habitavam há séculos. O vento trouxe um último sussurro, quase inaudível, mas suficiente para fazer quem se aproximasse sentir arrepios: "O próximo será você." E enquanto a escuridão da noite avançava sobre o interior paulista, a sensação de que o poço estava sempre à espreita persistia, deixando claro que algumas descobertas não deveriam ser feitas, alguns segredos deveriam permanecer enterrados, e algumas presenças jamais deveriam ser despertadas. A fazenda voltou a um silêncio mortal, mas a memória do horror permanecia viva, como uma sombra eterna sobre aqueles que ousassem caminhar perto do antigo Poço dos Ossos. E assim, o terror do interior paulista permanecia, aguardando curiosos e imprudentes, prontos para serem engolidos pelo abismo macabro que ninguém jamais deveria desafiar.